Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Sejam bem-vindos a este programa com dois convidados muito indisciplinados que aqui estão e que acabam de editar um livro. Há três pessoas dentro do estúdio, na verdade quatro. Eu, Catarina Moura, Felícia Cabrita e também Joaquim Vieira. Todos que não é a primeira vez que aqui vêm. Lembras-te da última que vieste cá? Eu lembro que da última, não me lembro porquê, mas lembro de ter vindo. E tu, Felícia, lembras-te ou não? Eu nunca me costumo lembrar das últimas. Ninguém nunca se lembra de porque é que esteve aqui. Isso é incrível. Foi mesmo importante terem passado por cá. Foi especial, não foi? Não foi. Deve ter sido um livro, seguramente. Ora, Sim, hoje vamos só falar pode. sobre Sócrates, o julgamento do regime. Eu perguntava-vos justamente sobre isso agora mesmo, que é, não se tem ouvido falar muito de José Sócrates? Não, porque o processo, quer dizer, a acusação já é conhecida. Neste momento esperamos que o processo siga para debate instrutório, mas curiosamente ontem penso que se deu um ato falhado da parte do Governo a propósito de uma entrevista que a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, me deu, em que a dada altura, questionada sobre um mandato da atual Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, questionou-a sobre se ela devia de ser reconduzida no cargo ou não. E a Ministra fez uma leitura jurídica da questão, achando que não, que os mandatos é assim que é considerado hoje. Leitura jurídica pelo foi o que Ministério disse Público, o aliás. Primeiro-Ministro, não quer dizer que fosse jurídica, não é? Não, mas foi. Isso foi a defesa do Primeiro-Ministro depois no Parlamento. Eu vi a Pronto. entrevista e, Ok. portanto, foi uma defesa jurídica que a Francisca Van Dunen fez. Pode ter sido talvez, uma posição política baseada num argumento não, jurídico. aquilo que não é? está por trás, por isso é que eu estava a dizer, Joaquim, que é um ato falhado. Quer dizer, aquilo foi infeliz da parte da Ministra, mas a questão tinha-lhe sido colocada pelo jornalista. Ela teve que responder. Podia ter dito pura e simplesmente não é o momento. Faltam 10 meses para o final de mandato. Portanto, mas pior foi António Costa nessa noite, porque ainda por cima esta entrevista dá-se. Havia debate parlamentar, nada melhor para empolgar os ânimos, e António Costa decidiu colocar-se do lado da Ministra, dando-lhe um abracinho, umas palmadinhas no final da sessão, e questionado pelos jornalistas também disse... Palmadinhas agora é perigoso, atenção. Palmadinhas e outras coisas. Palmadinhas nas costas. Palmadinhas, Ok. salgadinhos, A rissóis, Catherine Deneuve diz que não é perigoso. Sim. Bom, Agora e pergunta- António Costa piorou a coisa. António Costa, do meu ponto de vista, foi sincero, foi demasiado sincero, e um Primeiro-Ministro não pode ser assim tão sincero. Ele descaiu-se com aquilo que de facto quer. É óbvio que António Costa não grama Joana Marques Vidal e está morto por haver Porquê? pelas costas. Por alguma razão? Não sei, quer dizer, a Coisas senhora é deles. considerada... É coisas dele. E pergunto a vocês o que é que isto tem a ver com o Sócrates. Sim. Ainda não Porque a chegámos pergunta era lá. sobre o Sócrates, não é? Ainda não chegámos lá, porque esta senhora, de facto, um dos processos, digamos, o processo do século, podemos dizer, é no reinado dela, que é o processo de José Sócrates. Portanto, eu imagino que António Costa, que vê o seu partido cada vez mais a pulular de socratistas, que esteja ali um bocadinho entalado e que queira ver-se livre da senhora. Eu neste momento não tenho dúvidas algumas que Joana Marques Vidal não vai ser reconduzida, mas também acho que ela não quer.
ficou mal ao Primeiro-Ministro, porque podia ter dito: eu concordo com o Ministro da Justiça, e em termos jurídicos, de facto, só deve existir um mandato, que é aquele que está consagrado, mas felicitava Joana Marques Vidal pelo excelente trabalho que tem feito à frente da PGR. Que é verdade. Que é verdade, mas não o fez, omitiu. Portanto, eu acho que muita gente vai aproveitar o momento de ontem para no futuro dizer aquilo que eu estou a dizer. Quer dizer, pode-se tirar esta ilação. O trabalho da Procuradora Joana Marques Vidal tem sido um grande incómodo para o poder político, e não acredito que seja o António Costa que esteja sozinho. Acredito que o Bloco de Esquerda também não gosta desta Procuradora-Geral da República. Portanto, vamos ver. Mas quer dizer, os dados estão lançados. Sim, nos desde próximos ontem. tempos, não é? Nos próximos tempos vamos saber como é que se vai resolver esta questão, não é? Faltam 10 meses. O Presidente da República hoje disse que era uma não questão. É um não assunto, não é? Portanto, se ele diz que não é, é porque não é. Pois eu acredito Se calhar no vai Presidente. ficar tudo congelado até daqui uns... Para tudo, Felícia. Até depois Acreditas do verão. no Presidente para tudo? Eu aqui devia de usar uma dupla negativa, não é? Às vezes os... Dupla negativa é uma uma afirmativa, não é? Exatamente. Eu nem sequer acredito no sistema, como é que eu posso acreditar num Presidente da República, não é? Eu Do faço sistema. parte do... Eu faço... O Presidente do Sistema. Como é que eu... Olhem, deixa-me só dizer que há alguns ouvintes que estão a ver a nossa transmissão através do Facebook e que se estão a queixar com a falta de som. Estamos a tentar resolver este problema para que as pessoas ouçam. mas isso é de Então, distintos propósito. convidados. Sim, é verdade. Estamos Então a tentar estamos aqui- silenciar Estamos Felícia habituados. e Joaquim. Estamos a falar para o boneco? Basicamente sim, mas as pessoas que Há a rádio há a também. rádio podem Que ouvir é- que é sempre toda a na razão rádio. de ser verdade. também deste programa. Nunca se esqueçam disso, que esta emissão é para a rádio sobretudo, é o nosso core business. Sim. Mas nós estamos a tentar também transmitir para o Facebook, portanto, se não ouvirem no Facebook, é só ligarem a rádio ou sintonizarem mesmo na internet Sim. a Antena 3 e poderão ouvir a emissão. Depois colocam num quadradinho ao lado as A imagens imagem. e veem os nossos convidados, Com algum que são delay, muito mas bonitos. veem. Os E dois. vamos começar tudo de novo? Não. Não vamos não, fazer vamos isso. continuar. Não vamos Não, fazer vamos isso. continuar. Não vamos... já agora, vocês fazem... Nós também jornalismo- já não temos idade. Para começar tudo de novo. Pois, às vezes não vos apetece começar tudo de novo. Ai, não, é uma chatice. Tem de passar por tudo. Mas com o que sabem agora. Começar tudo verdade. de novo. Mas mesmo Vocês sabem assim- muito, não é? Não, vocês já se meteram em algumas situações em que poderiam não estar cá para contar a história. O que é que tu Mas sabes como de- estamos, como é que não tu vale a sabes? pena repetir. Isso é empolgar muito a questão. Eu acho que A verdade é que fiz aquilo, estamos. eu acho que fiz aquilo que quis e acho que já fiz Ah. mesmo. Já me podia reformar, eu gostava bastante. Já te Mas querias ainda- reformar agora? Eu gostava muito de me reformar, mas está longe ainda. Vais reformar-te assim que puderes. Assim, mal possa. Tipo, chega ao E dia, vais- estão os papéis lá. Exatamente. E vais fazer o quê? Vais Bolos. viajar. Vou Oh, escrever, que é aquilo que eu gosto de fazer, mas quer dizer, sem timings. Mas escrever o quê? Um romance? É o que vende mais. Acho que eu estou habituada a perder dinheiro. Portanto, não é Estás propriamente... habituada a perder dinheiro? Não, estou habituada a perder dinheiro. Mas já perdeste dinheiro como? Com negócios? Eu não tenho, quer dizer, por acaso nós ainda temos uma produtora, quer dizer, é o exemplo disso. Eu e o Joaquim somos as pessoas menos Não tens jeito para o hábeis. negócio? Não temos jeito nenhum para o negócio. Pronto, Portanto, paciência. Temos mais jeito para Não para será- andar aí a chatear pessoas. não será por razões mercantis, mas por razões Mas, de- mas estávamos a perguntar-te o que é que vais escrever quando te reformares. Tens um plano para isso? Eu até já tenho um romance assim escrito. O Joaquim até já conhece um bocado. O Joaquim sabe toda a minha vida, praticamente. Vocês são amigos há quantos anos? Não conheces, sei lá. Há uns 30, talvez. Sim, para aí. Por aí. E como é que está o romance? da Nunca foram Felícia? namorados? Não, Não, nunca fomos namorados. por acaso não. Ok. Por acaso, diz assim. Por acaso, porque o Joaquim era muito Aconteceu. namoradeiro. Era, Joaquim, não sabia disso. E era, e é. Essas coisas agora não são para aqui chamadas.
Não foi para isso que convidámos. Repara, eu adoro esta declaração de Joaquim Vieira porque as coisas não são para aqui chamar. Sendo que o que vocês fazem é justamente aquilo que nós agora estamos a fazer. Não é? Que é chamar Que é coisas que não são investigar para aqui as pessoas. chamadas. Que é Alguém que faça, mas depois nós temos o direito de confirmar ou desmentir, Sim, ou não dizer nada. Mas este era outra vez um incrível. caso em que eu deveria ter usado uma dupla negativa, percebes? Pois Há é. sempre o direito de dizer isso não é para aqui chamar. Exatamente. Depois, o que é que nós achamos sobre essa pessoa? Vocês têm o direito de que disse perguntar e nós temos o direito de não responder. E o fim que Basicamente. houve- Normalmente as pessoas que vocês investigam, essa é uma das respostas clássicas, não é? Exato, claro. Sim. Estamos Isso é- habituados a isso também. Ah, O que não Faz pode parte de impedir nem respeitarmos. travar a investigação. Claro. sim. Ok. Voltando aqui ao assunto principal do programa. Qual era? Já nos perdemos. O livro que vocês enviaram a José Sócrates. Exato, José Sócrates. Enviaram-lhe o livro ou não? É isto que eu só quero esta pergunta. Nós estávamos a falar que isto se fosse há uns Não. anos atrás, este livro podia estar no top. Porquê? Porque José Sócrates ia comprar os livros todos e aparecia em primeiro lugar. E vocês, isto é surpreendente, realmente estamos em primeiro lugar. Este trabalho foi bem feito. E era José Sócrates que tinha comprado tudo. O público aderiu. O público aderiu, pensavam vocês. E na verdade, Se nós soubéssemos, Mas eu acho que há uma diferença. tínhamos escrito qualquer coisa de propósito para ele comprar mesmo. Eu acho que quem lê este livro identifica o estilo de dois autores. Um que se chama Felícia Cabrita e outro que se chama Joaquim Vieira. Porque temos um trabalho que é conhecido. Portanto, já temos uma obra feita. Este E livro, acho tem, que o nosso estilo é facilmente identificável. este livro tem duas características. Foi escrito pelos autores que estão na capa, cujos nomes estão na capa, e os autores não mandaram os amigos comprar o livro. Portanto, tem essas Duas duas. seguranças duas- que o leitor tem quando Exatamente. compra. Sobre isso podem estar seguros. Olha, já Agora, agora- quanto a ser bom ou mau, cada um dá a sua opinião e lê, aprecia, critica. Ias ler aqui uns comentários do Facebook, Alvin, não? sim. Há algumas perguntas aqui no Devem ser para ti, Facebook. Uma delas é do António Alves. Ele diz: eu tenho uma pergunta para a Felícia. Quando começam a investigar à séria as tropelias do clã Sócrates versus Tagus Park, PT, Caixa Geral de Depósitos? Mas já começámos, já Então, fizemos. mas o livro fala disso. O livro fala disso tudo. Essas coisas. Convém ler. Pronto, é comprar. Pois, é A comprar e resposta tem é- lá a resposta. É comprar. Muitas perguntas assim de repente. João Paulo Cruz, boas. Gostaria de ouvir a vossa opinião acerca da relação entre o caso Sócrates e o facto de ele ter acabado com as férias judiciais de 4 meses, pois nunca vi tamanho zelo nos processos de gente ligada ao BPN, submarinos, etc., onde se comprovam crimes gigantescos. Nós, no caso concreto, interessou-me escrever sobre este caso, o José Sócrates. Os outros casos, quer dizer, nós não somos juízes, nem Bom, somos mas eu procuradores, escrevi. portanto, não temos que estar a abordar todos os casos que aparecem na justiça portuguesa. A Desta Felícia escreveu sobre esses casos e, portanto, também aí houve investigações. Agora, se é com mais ou menos zelo, se agora é com mais zelo do que antigamente, eu só posso congratular-me por isso, porque quer dizer que a justiça agora está mais atuante do que esteve no passado. Se calhar, estávamos aqui a falar da Procuradora-Geral da República, no passado havia... Não era ela, era outro procurador. Talvez aí possa haver alguma razão para explicar a dúvida que está colocada. O que é que teria acontecido se esse procurador continuasse? Há quem diga que tudo continuaria na mesma. Por exemplo, esse procurador... Na mesma como o processo de Sócrates Destruiu- estava assim, não havia acusação, etc. Não, que não teria evoluído deste modo, que José Sócrates nunca teria sido preso, por exemplo. Há quem diga isso e as pessoas têm algumas razões para dizer isso, porque há um processo antigo que é o processo face oculta, onde o primeiro-ministro já tinha sido interceptado em escutas com outros, ele Foram não era o apagadas, alvo, não é? e que acabaram por ser apagadas. E como jornalistas tiveram acesso a toda a outra documentação do processo, pode-se inferir pelos outros participantes que de facto houve ali coisa, nomeadamente no que diz respeito ao plano que existia de tentativa de controle da comunicação social. Portanto, nós podemos retirar quer dizer, a verdade jornalística não é igual à verdade judicial. Apesar de aquilo ter sido deitado à fogueira à boa moda da Santa Inquisição, não quer dizer que os jornalistas não façam a sua leitura, e a minha leitura não mudou nada quanto a isso. Agora, se de facto se tivesse feito aquilo que eu
e muita gente à época considerou que era haver a abertura do inquérito, que podia ser arquivado, não é? Podia não haver matéria e ser arquivado, mas se o procedimento normal tivesse acontecido, estes factos que nós temos conhecimento hoje estavam a ser investigados desde 2009. Portanto, haveria com certeza muito mais matéria. Já agora, quando dizes que a verdade jornalística não é a mesma que a verdade judicial, não acham que por vezes a verdade jornalística condiciona a verdade judicial? Neste caso, porque a da altura a pessoa já foi condenada na praça pública pela verdade jornalística. Quem diz isso não acredita na independência do Poder Judicial. Exatamente. E, portanto, eu quero crer que o Poder Judicial é independente e não se deixa influenciar por pressões ou por informações que circulam externamente. De qualquer maneira, os jornalistas têm o direito de investigar. Aliás, qualquer cidadão tem o direito de investigar e de publicar, porque nós vivemos numa sociedade em que está garantido o direito à informação, que é um direito universal, assiste a toda a gente. Quantos processos... Mas, de facto, há uma diferença entre verdade histórica, que é aquilo que realmente se passou, e verdade judicial, que é aquilo que é provado em tribunal. Uma coisa não coincide necessariamente com a outra, nós sabemos, em muitos casos, não é? Aliás, eu cito muitas vezes como exemplo histórico o caso do Al Capone, o célebre gangster, assassino americano, etc. Então a gente sabe que ele foi o responsável do massacre do dia de São Valentim, por exemplo. A única coisa pela qual a justiça americana conseguiu condená-lo foi por evasão fiscal. E o Al Capone não é um tipo que fugiu aos impostos, é muito mais do que isso. Portanto, há uma diferença entre aquilo que é a verdade histórica, a verdade dos factos, o que se passou, e que os jornalistas devem investigar e devem publicar, e os historiadores também, e depois a verdade judicial, que é aquilo que é provado em tribunal. E é muito diferente. Mas acham que Aliás, eu posso dar um exemplo também em relação ao caso dos submarinos, o que resultou do processo judicial não teve nada a ver com aquilo que a comunicação social foi dando conta. Portanto, há uma disparidade enorme. Esse processo acabou, como nós sabemos, não é? Sem se tirarem as devidas responsabilidades, o que não quer dizer que não se continua a falar hoje do processo dos submarinos. E perguntar-vos que, na vossa opinião, qual é que vocês acham que deve ser a relação do sistema judicial, dos tribunais, com o jornalismo de investigação? Como é que o deve usar ou que partido tirar dele no seu trabalho? Os tribunais não devem usar o jornalismo de investigação, acho eu. Mas não podem ignorar que ele existe, não é? Se, e daí se tiram conclusões. Muitas vezes abrem-se processos... Se os jornalistas publicarem matéria, exatamente, pronto, por isso pode explicar isso melhor do que eu, matéria que a justiça entenda pode ser objeto de investigação... Pode reabrir o processo. Abrir, não é reabrir, abrir. Quer dizer, o caso, por exemplo, da Casa Pia. Essa é a obrigação da justiça, não é? O caso Casa Pia começa com um trabalho jornalístico. Teu? Por acaso meu. Mas, por exemplo, ainda há pouco tempo, a Alexandra Borges fez um trabalho na TVI sobre as crianças. Eles falam em adoção, para mim é rapto. Rapto de crianças que ficavam num colégio da IURD. E deu já inquérito judicial. O inquérito judicial. Portanto, o trabalho de investigação é de facto muito importante e às vezes anda à frente da justiça. Olha, como é que tu explicas que no jornalismo de investigação seja basicamente dominado por mulheres? É verdade? Os três nomes mais conhecidos são mulheres. Tu acabaste de Ana Leal, tu e a que tu acabaste Alexandra. A Alexandra. Hoje, quer dizer, neste momento, porque há bons jornalistas de investigação, como Joaquim Vieira. Mas eu agora não estou no ativo. Já não estás no ativo, mas já houve uma época em que havia imensos homens. No meu tempo era um ofício de homens, agora é um ofício A verdade é que as feminino. redações em geral Mas têm eu ainda muitas era do mulheres, teu não tempo. é? É uma vantagem ser uma mulher? Eu passei a testemunhar a Felícia, de certa maneira. Sim, eu Passei-lhe os acho meus que- contactos. Os Aqui a contactos, agenda, eu não aqui lembro a de teres agenda. passado, mas foste de facto o meu pai espiritual, digamos. Pai espiritual O pai é um termo espiritual. ótimo. Não, porque o Joaquim, eu tenho a noção perfeita. Eu entro no jornalismo com um estilo muito próprio. E era no Expresso, que foi onde eu me iniciei. O Joaquim sabe muito bem que havia uma grande aversão ao meu estilo. Como é Os que- meus especificamente textos porquê? eram assim escrutinados. Tive até um colega meu, um jornalista, imundo. Como é que se chama? O Orlando Raimundo. Sim. Diz. O que é que queres Escreveu um dizer? livro
em que me dava como exemplo do jornalismo a americana a não seguir. Se eu não tivesse encontrado o Joaquim como diretor, provavelmente os meus textos não passavam. Mas, para percebermos o que é esse jornalismo americano Mas a não isso- Eu penso seguir? que aqui se calhar talvez o que é que Joaquim isso quer possa dizer? explicar melhor que Isso era o diretor. não tinha tanto a ver com o jornalismo de investigação, mas tinha mais a ver com o estilo de estilo de escrita. escrita. Exatamente, portanto, o estilo de reportagem, sobretudo. Que a Felícia não começou como jornalista de investigação, começou como repórter, com uma escrita mais literária, mais subjetiva e, de facto, tinha muito que ver com o chamado novo jornalismo americano, que é um jornalismo que tem um ponto de vista muito subjetivo da parte do autor, que não segue, digamos assim, as regras clássicas do É jornalismo. uma tradição E, que cá em portanto, Portugal não. Sim, nunca vingou propriamente, embora que é tenha havido repudiada umas tentativas de pelos- abordagem nesse registro. E, portanto, era por causa disso, penso eu, que Olha, essa questão se levantou. deixa-me só dizer e recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a falar com Felícia Cabrita, mas também com Joaquim Vieira, os dois, a quatro mãos, editaram este livro que agora chega e que se chama Caso Sócrates, o julgamento do regime. Daqui a pouco tenho que vos perguntar o que é que acham que este caso vai mudar, não é? No sistema judicial português. Mas antes de fazer esta pergunta, relembrar a todos aqueles que estão a ouvir-nos que podem e devem ligar o 707-200-330 se quiserem falar e emitir aqui a vossa opinião livremente neste programa. Já agora, recordo que amanhã o nosso convidado é um conhecido publicitário. Esta quinta-feira, na Prova Oral, Ricardo Monteiro fala sobre a sua vida na publicidade. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Bem, mas isto é amanhã. Agora estamos a falar sobre o caso Sócrates e temos um ouvinte que quer fazer perguntas aos convidados. Perguntas incómodas. Serão perguntas incómodas, Filipe Monteiro? Olá. Sim, olá, boa noite Alvin, aos Olá. convidados. Boa Olá, noite. Filipe. À apresentadora. Boa noite. Olha, a primeira pergunta que eu queria fazer aos convidados era se na investigação que fizeram, se tiraram as conclusões que realmente o Sócrates e os outros arguidos são culpados, ou isto é, como ele disse, de uma calúnia? Eu acho que saber se é culpado compete aos tribunais. Sim, mas vocês Não compete a nós. devem ter tirado uma ideia. na Que os investigação indícios fizeram. são muito fortes. Ou melhor, fazendo se calhar a pergunta do Filipe de outra maneira, que conclusões tiraram? Sim, exatamente, é mesmo isso. Quer dizer, as conclusões é que realmente há uma fortuna acumulada no estrangeiro que, por aquilo que nós vemos, pertencia a José Sócrates. E que não Agora. e que não pode ser explicada através dos seus rendimentos. Pois. Portanto, José Sócrates teve sempre uma vida de luxo, faustosa, e vivia apenas do seu ordenado como o deputado ou o primeiro-ministro. O José Sócrates também, se recorda, explicou-se publicamente dizendo que vivia, que conseguia ter aquele tipo de vida porque tinha recebido uma herança da família. Está provado que essa herança não existia, portanto existiam uns bens, umas propriedades de um valor insignificante, que aliás foram compradas por Carlos Santos Silva, pelo amigo bondoso Dileto. o quê? Amigo O dileto. Benemérito. Sócrates. No fundo, todos nós gostávamos de ter um amigo como o Carlos Exatamente, Santos um Silva. amigo. Mas de certeza Com que o o qual senhor nós que me sonhamos. está a ouvir gostaria de ter um amigo assim também. Sim, acho que eu Não é? gostaria. Mãos abertas, coração largo. Ora, se a própria mãe pedia dinheiro emprestado Pois, a para José comprar- Sócrates e a mãe para não comprar tinha casacos, dinheiro, não era, e tudo. há aqui uma grande contradição. E o dinheiro, fazendo as contas a tudo o que ele gastava, e isso nós podemos dizer Pois. que é muito, quer dizer, mesmo quando ele dá a explicação, porque o José Sócrates veio assumir que pediu empréstimos, que fez empréstimos a um amigo para poder tirar o curso em Paris, etc. Mas isso não justifica que o amigo seja tão bondoso que também paga à mãe, aos primos, às namoradas, a alguém que lhe vai escrever um livro, E férias, a inclusive, outros não é? assessores, Chegou a pagar as etc. férias. Não é? É bondade a mais. Eu sou sincero, já li bastantes reportagens e entrevistas. Mas eu sobre acredito no milagre dos pães, por isso. isso. E eu, a minha conclusão a que cheguei é que ele é culpado, o mais culpado possível, e acho que vai ficar provado em tribunal. Penso eu, vocês têm essa opinião? Eu vou Também dizer vai por ficar- si, alegadamente. Sim. Alegadamente culpado.
Alegadamente que se diga. culpado, que é para não ter problemas. Uma palavra que dá tanto jeito e que nos poupa a tanta coisa. Exatamente. Todo Até- cidadão é presumido inocente até ao trânsito em julgado e uma sentença que eventualmente o condena em tribunal. E a Portanto, partir de agora convém já não é sempre preciso enunciar repetir. A Estamos partir de sempre- agora já Exatamente. sabemos que é sempre Mas alegadamente. aí está, Sócrates, de certa forma, já foi julgado publicamente. Pela Mas tal julgado verdade jornalística que há publicamente, pouco. Exato, mas as pessoas têm o direito de. Quer dizer, então o Primeiro-Ministro é detido, o anterior Primeiro-Ministro é detido e os cidadãos não têm o direito de tentar averiguar o que é que se passa, tentar compreender porque é aquilo. Não vão ficar à espera de braços cruzados que eventualmente venha um julgamento, não sabemos quando é que vai. Quando é que Claro. vem? Não será este ano, de certeza. E os jornalistas As fazem o pessoas- seu papel, que as é pessoas- investigar. O que é que vocês. Foram governadas por ele, que o elegeram, que lhe deram até uma maioria absoluta. Isto causa um certo alarme social e, portanto, as pessoas têm o direito de saber o que é que se passou. E, portanto, esse é o papel da informação, dos jornalistas, neste caso concreto. Não é? O que é que vocês descobriram neste livro? E para mim a grande descoberta, fora da parte criminal, que foi uma coisa que me surpreendeu imenso, prende-se de facto com a história do livro. A necessidade de, para voltar à vida política, que era o que José Sócrates pretendia, era voltar a Primeiro-Ministro, não a Presidente da República, cargo que ele diz até que despreza, é encomendar a alguém que lhe faça um livro e depois daquela forma louca, porque, acompanhando todas as escutas nos dias que antecederam o lançamento do livro e depois a forma como se organizou a compra com o seu dinheiro, claro, com o dinheiro de José Sócrates, ou seja, com o dinheiro que o Ministério Público suspeita ser de José Sócrates, mas estando, sendo o titular este amigo, o Carlos Santos Silva. É uma coisa de loucos. É um frenesim Em termos de inacreditável, caráter- não é? Uma equipa que aposta no terreno, norte a sul do país, a comprar Não, é uma coisa, parece de livros clandestina, possível. parece por células, faz-me lembrar quase o. Eu acho que diz muito sobre o. Não sei sobre o perfil de uma pessoa, o seu A caráter. guerrilha, não é? parece uma. Uma operação de comandos. É uma operação de comandos. Exatamente. não é? No fundo, Deixa-me ler foi só aqui organizado. algumas mensagens antes de irmos ao telefone outra vez. Obrigado aqui pela participação de Filipe Monteiro. Já vamos falar com o Jorge Silva. Antes disso, alegadamente vou usar quando a GNR me mandar parar por excesso de velocidade, diz o José. Faz Já isso. agora, a Isabel Pinto Bastos diz: quero um amigo como o do Sócrates, quero muito, é que paga aos meus familiares e amigos. São muitas as. Já está. Aqui uma pergunta direta do Luís Carlos Calado. Acham que José Sócrates é mentiroso compulsivo? Eu acho que ele criou um mundo, uma realidade paralela para conseguir sobreviver. Quer dizer, montar um esquema destes não é fácil, eu endoidecia. Eu que nem controlo as minhas contas, que são poucas. Se tivesse que controlar isto e estar consecutivamente a necessitar de dinheiro, a gastar, a devorar rapidamente 10 mil euros, que para José Sócrates não dá para nada. Portanto, este esquema doido, quando o amigo não está cá, é preciso alguém que entregue. Portanto, há uma série de estafetas que fazem de chegar dinheiro vivo. Há uma série de quase estafetas? diariamente. Então não havia só um? Não, quer dizer, quando não estava cá Perna? o Santos Silva, podia ser Perna, podia ser a própria mulher do Carlos Santos Silva, podia ser um advogado que é Trabalham para ele. o Gonçalo Trindade, pessoas que trabalhavam para o Santos Silva, porque o Santos Silva de facto era um homem que trabalhava muito, ele fartava-se de trabalhar e passava muito tempo fora do país. Portanto, havia ali um esquema montado bastante complicado e gerir este esquema, tentar dar, porque o que é que José Sócrates precisa? Porque é um homem obviamente que não se desliga e quer retomar a vida política. Ele precisa de ter uma vida aparentemente legal e mostrar que nas suas contas, que as suas contas oficiais, mostrar a transparência dessas contas oficiais. O resto está oculto, está escondido. Mas como ele não consegue viver com os seus rendimentos, todos os dias é este frenesim para pagar uma série de despesas deslocadas. Eu costumo dizer que ele tem dissolvente nos bolsos. Portanto, não havia forma de dar vazão
às necessidades de José Sócrates. Está aqui uma boa pergunta do António Alves. Ele pergunta-vos: deveria a democracia portuguesa forçar a entrada nos currículos académicos deste caso, como foi o de Alves dos Reis? Vai acontecer, provavelmente, porque nós nunca tivemos na nossa história um ex-primeiro-ministro detido por acusações de suspeitas de corrupção, além do branqueamento de capitais e a evasão fiscal, mas a corrupção naturalmente é o mais importante. E acham que vai ser E, portanto, uma coisa este para caso vai breve, ser um ou- caso clássico. Não vai ser para breve. Para breve, não. Vai ter Temos que ainda demorar o algum julgamento. tempo. O julgamento vai Não, levar muito tempo. Digo brevemente depois de haver Depois julgamento. do Ou julgamento. acham que a história ainda vai precisar de acontecer? Não, vai. Como, Isto vai se arrastar como durante todos muito os, tempo. como todos os. Para já, era preciso que o próprio sistema político conseguisse digerir isto. E isto politicamente é muito difícil de digerir. Porque, no fundo, estamos a sentar, sem sentar, várias pessoas no banco dos réus. Portanto, eu diria que talvez daqui a uns 100 anos se possa conseguir fazer. Nós estaremos Escola cá para com testemunhar. Pois, eu acho que não, nem pouco Olha, mais ou menos. deixem-me ir ao telefone de novo. Deixem-me só fazer uma pergunta muito rápida, também do António Alves. Boa pergunta. O António Alves pergunta-vos: para a senhora Felícia, portanto para ti, Felícia, quem achas que o Sócrates mais odeia? Tu própria ou a Manuela Moura Guedes? O António está muito forte. António, estás muito forte com estas Parabéns, perguntas. António. Eu não sei, porque ele tem dois estilos. Ele, em relação a determinadas pessoas, como é o meu caso, ele não fala. O Sócrates nunca me pôs um processo. Eu, por acaso, já lhe pus a ele. Ele nunca me pôs um processo a ele e a outros. Noutro contexto. Puseste um processo ao Sócrates, porquê? Sim, isso é agora muito difícil de explicar. Teve a ver com o caso Freeport. Portanto, ele, em relação a mim, ele acha que é melhor não falar. As pessoas que tirem as suas conclusões. Em relação a mim, não fala, não processa, pelo menos até este momento. O que não quer dizer que eu não desconfio de que alguns processos que chegam da parte de outros intervenientes não sejam incentivados pelo José Sócrates. Em relação à Manuela Moura Guedes, ele de facto castigou-a diretamente, com palavras e algumas bastante Duras. ordinárias, diria mesmo. Já agora, o Rui Ricardo pergunta-te, vamos já ao telefone, não percebo por que razão afirma a convidada que o Bloco de Esquerda gostaria de ver a atual Procuradora-Geral da República pelas costas. Importa-se clarificar, Felícia? Eu posso até fazer outra pergunta. Já alguém viu alguém da geringonça falar da justiça e do atual estado da justiça? Já alguém se pronunciou sobre o caso de José Sócrates? Não, o silêncio é total. E o que se vê sempre discutir é o contrário, é a violação do segredo de justiça. Eu estou mesmo a prever que venha aí uma mudança qualquer na legislação. Geralmente acontece com este tipo de processos, aconteceu na Casa Pia, penso que aconteceu no caso Face Oculta, costuma haver umas alterações para castigar os jornalistas. Eu acho que estes senhores de facto não convivem bem com a liberdade de expressão e têm um grande problema com a comunicação social, tu prestaste a dizer isso, independente, livre. Se calhar já ouviste alguma coisa. O que é que tu achas que vai acontecer? Quer dizer, o que é que eu acho? Não sei, eu acho que pode acontecer tudo. Eles inventam de tudo. Eu cá tenho uma ideia, mas não vou dar ideias ao inimigo, não é? Sobretudo não des ideias. Não vou dar ideias. Repara, até podiam não estar a pensar em nada, mas estão a ouvir Agora esta que Boa estão a ideia, ouvir. agora vamos fazer mesmo isto. A Não é? Felícia realmente teve aqui Que bela ideia que deu bela a Felícia. iniciativa. Antes disso, Eles Jorge que Silva até do acham Porto. que eu não tenho ideia alguma. Será? E Não se- geralmente não tenho, é muito cansativo. Deixem-me só lembrar que estamos a entrevistar a Felícia Cabrita, mas também Joaquim Vieira. Os dois conhecem-se há 30 anos, mas só agora escreveram um livro a 4 mãos, que se chama O Caso José Sócrates. Por acaso não sei se é o primeiro livro que escrevem juntos. E fizemos outras coisas a 4 mãos, Joaquim. O que é que fizeram? Fazemos outras coisas a 4 mãos, mas o livro é o primeiro. Já cozinhámos juntos, eu acho. No capítulo sim.
livros. No capítulo literário, não é? Se pode dizer. Já Literário. fizemos uma biografia juntos ainda no Tempo do Expresso, a biografia do Ramalhianes. Vocês têm a certeza que não foram namorados? Absoluto. Temos que rever. Se calhar já nos esquecemos. Vamos falar aqui com o Jorge Silva do Porto. Olá, Jorge, estás bom? Olá, boa tarde. Nós estivemos grávidos ao mesmo tempo. Tiveram? Tivemos. Queria aproveitar para cumprimentar os seus convidados Obrigado. e a Felícia. E a minha intervenção é para perguntar à Felícia qual é que é normalmente, ela há pouco falou, por exemplo, no caso da Casa Pia, como é que inicia uma investigação, se é o que é que está na origem, o motivo, se pega alguma pista, se está à noite a tentar adormecer e se lembra de investigar este outro assunto. Como é que tem sido? Acredito que não haja um método específico, mas como é que inicia aquelas reportagens e toda a informação que tem chegado à sociedade dos mais diversos casos? Não há casos iguais. Eu posso lhe dar 2 exemplos completamente diferentes. O caso dos Ballet Rose começou, eu ia de férias e estava a fazer uma seleção de livros para férias. E um dos livros que selecionei, que não tinha lido ainda, foi O Processo das Virgens. Foi um livro com uma seleção de algumas de peças processuais do processo Ballet Rose que correu nos anos 60. Convém explicar o que é o processo Ballet Rose, que as pessoas já não devem saber. Não é? Então ajuda-me aí, depois eu faço aquilo. Foi um escândalo com. Já para ser a 2. Um escândalo que houve nos anos 60 com figuras ligadas ao regime político, na altura salazarista, que tinham relações sexuais com jovens adolescentes menores. Uma rede de prostituição nessa área. E, portanto, foi isso que desencadeou esse processo. Foi um processo que o regime naturalmente tentou abafar e só depois do 25 de Abril é que se pôde escrever à vontade sobre ele. E que também injustamente se chamou Ballet Rose, porque não era, aliás, lendo depois, quando eu li nas férias este livro, O Processo das Virgens, dei-me conta, o que estava ali sobretudo em causa era de facto adolescentes e mulheres adultas, porque este era de facto um esquema também muito elaborado. Estávamos longe da Casa Pia, mas era um esquema elaborado, como é que diz o Pacheco, depravado, mas não devasso, bastante devasso. Esse ponto de partida. O quê? Desculpe. O ponto Foi de esse partida. o ponto de partida para Esse foi o ponto de partida. Mas, por exemplo, se falarmos na Casa Pia, foi uma denúncia. Alguém me faz uma denúncia, eu começo a investigar. A denúncia que me fazem é que havia um jovem que tinha sido recentemente abusado e que tinham denunciado aquilo já à PJ, penso eu, mas que o processo não andava. E eu, com este único elemento, começo a fazer a minha investigação, que foi vasta e que ainda me levou a Paris. Também tivemos... havia assim uns tentáculos noutros países. Foi uma investigação que levou alguns anos. Outra coisa que também gostava de lhe perguntar é se, com certeza que já ameaças de todo tipo, porque mexendo com pessoas poderosas e culpas e com assuntos sensíveis, com certeza que será contigo, mas alguma vez se realmente em perigo os seus familiares, os seus bens e a sua integridade física? Olha, sabe, isso para mim é tipo beber um copinho de vinho quando como um cozido à portuguesa. Sabe tão bem. Mas já aconteceu. Acho que se deve relativizar esse tipo de coisa. Já teve medo, mesmo medo. E sabe que eu sou muito inconsciente. Isto não quer dizer que seja corajosa, porque eu acho que os corajosos são as pessoas que têm medo e que ultrapassam. E eu sou pura e simplesmente inconsciente, não é, Joaquim? Sabe-te só bem. Sim, Consciente. Sim, Pois. Sabe-te só bem. Sabe-me bem. Sentes-te viva. Eu aposto que devem fazer muitas vezes esta pergunta, mas sei lá, podes contar algum caso que tenha sido, que te recordas, de depressão? Quer dizer, há um célebre, durante o processo face oculta, há uma célebre tentativa de atropelamento. Tentaram atropelar-te? Tentaram atropelar-me, uma das pessoas envolvidas tentou-me atropelar. Eu já te contei isto, mas eu saltei.
Consegui saltar como Mas aos teve gatos e, portanto, Foi onde a que isso pessoa não me aconteceu? atingiu. Foi. Como é que se chama aquele jardim? De Belém? No Jardim Perto de do Belém, consultório ali do perto da médico Casa Pia. Ferreira Diniz, porque era a pessoa que eu ia entrevistar, e quem me tentou atropelar foi um miúdo que vivia com ele, que era um casa-piano, e que tinha começado a viver com ele muito novo, que era conhecido como o seu afilhado. Portanto, nós tínhamos telefonado ao doutor Ferreira Diniz para o entrevistar, ele pediu-nos uns segundos. Entretanto, o câmara ficou à porta enquanto aguardávamos. Eu desci um pouco e a da altura aparece um carro assim a grande velocidade que a mim não me apanhou, mas apanhou o câmara, coitado. Apanhou? Apanhou, mas foi uma coisa para o cenário que se apresentava, dado o carro em causa e a velocidade. Não teve a gravidade, quer dizer, eu não tenho dúvidas que se ele me apanhasse à velocidade que vinha, que eu não ficaria bem, de todo. Mas depois, na situação na outra rua onde estava o repórter, foi uma situação diferente. Podia acontecer uma coisa terrível, bastava ele bater com a cabeça, porque aquilo é pedra da calçada, era uma rua inclinada, ele magoou-se numa perna, caiu ainda com a câmara, magoou-se numa perna. Olha, vamos falar com um outro ouvinte, neste caso é uma jovem ouvinte de Aveiro, é Catarina Oliveira. Estou a dizer que é jovem e nem sequer sei a tua idade. É, mas de qualquer maneira sou jovem. Olá. Olá, boa tarde, Alvin. Tenho prazer em estar a falar contigo. Sim, mas os convidados estão tristes, e a Catarina também. A Catarina, a Felícia e o Joaquim. Joaquim abandonou agora o estúdio, neste momento, por não ter sido cumprimentado. Não teve paciência para me ouvir, não foi? Sim, sim. E pronto. Catarina, o que me levou a telefonar foi o tema, não é? O alegado engenheiro Sócrates, que tanto temos ouvido, e neste Portugal cheio de temas polémicos. Eu também só estou a ligar por causa do comportamento dele. Até estava, pronto, por causa da Felícia, eu acho que até era um caso para um médico psiquiatra fazer uma tese sobre estes comportamentos de poder, de mentira, de vaidade. Eu acho que até em certas características aproxima-se até do Trump, que ainda hoje disse, não é? Que era inteligente, não era esperto. Um gênio. Um gênio, não é? Um gênio estável. Um gênio estável, não é? Acho que aqui há características comuns para o poder. Não sei se... Bom, eu não considero nenhum nem outro génios. Pois, não, eles é que dizem, pois não eles é? Consideram-se. José Sócrates, de certa forma, achava-se um predestinado. Pronto, exatamente. Assim como o Trump, eu acho que é essas características comuns não podem ambicionar o poder, o estatuto, a veneração, não sei, acho que e conseguem muitas vezes chegar, ir enganando e chegar até sítios que pretendem, não é? Convém que nós não generalizemos e não pensemos que todos os políticos que estão no poder tenham esse perfil psicológico. Não, só estou a dizer, não estou a dizer de maneira nenhuma. Claro. Eu acho é que ele com estas, quer dizer, tem esta, eu consigo identificar nele, olhando, pronto, consigo identificar certas características dessa ambição, a questão da ambição. Mas isso não quer dizer que em termos psicológicos quer dizer, há uma série de problemas em Portugal, e não só, como os da corrupção, que são endémicos. Portanto, José Sócrates será um eu acho que entre vários. É uma figura. Acho que não se deve concluir. A Alfama talvez se lhe chamassem Pintas. Isto vai depender depois. Não se deve concluir que ele é inimputável. Pois isso não. Então, o que é que variou em todo este processo?
que é que falhou? Falhou a fiscalização, obviamente. O escrutínio. Portanto, um escrutínio. Quer dizer, podemos estar sujeitos a outros casos idênticos. Isso é que é o perigo. Por isso é que nós dizemos que é o julgamento do regime. Não é? A minha pergunta de há pouco, que era o que é que acham que vai mudar com este caso? Uma das coisas vai ser essa. O escrutínio, a atenção das pessoas será agora muito maior. Esperemos que sim. Esperemos, pois. Eu não tenho confiança nisso. Porque nós já tivemos outros casos de corrupção, nomeadamente a face oculta, que está próximo, e as pessoas mesmo assim não resistem, por exemplo, a falar ao telemóvel. Aqueles contam tudo ao telemóvel. Pois cá ver, os bandidos também já deviam saber que não deviam falar ao telemóvel. O que é que se passa com isso? Quem quiser fazer corrupção, as pessoas estão a ouvir este programa, vamos fazer serviço público. Quem quiser fazer corrupção, não falem ao telemóvel, pessoas. Mas tem que fazer os encontros, também por Skype, atenção. Não quero avisar os bandidos. Exemplo, não, aqui não digas essas coisas. Bandidos estão a ouvir este programa e devem ser muitos. Obviamente que a justiça pode andar atrás dos bandidos, mas arranja sempre métodos, e o Skype, por exemplo, já se pode interceptar conversações, as chamadas por Skype. E isso vai acabar por acontecer com o WhatsApp. É um método tão tradicional. Eu acho que o conselho que daria é: estejam quietos, parem. Era o que a minha mãe me dizia. Se eu fosse à carteira, a minha mãe com certeza queria me repreender, de tal foi, e castigar, para que eu não voltasse a fazer. Portanto, eu sugiro o mesmo. Já agora uma opinião, aliás, uma pergunta. O Jorge Moreira diz: Alvin, a minha questão vem dos anos que estudava a comunicação social, e um professor dizia: a pessoa mais difícil de entrevistar e mais inteligente é o José Sócrates. A forma como ele consegue fugir às questões e etc. Não sei se os convidados entrevistaram o Sócrates, mas se também têm esta ideia do meu professor. Eu, se tivesse a resma de gente que o José Sócrates tinha a fazer-lhe o trabalho de casa, a quem ele pagava também, eu também daria entrevistas brilhantes. Não, mas ele próprio tinha essa capacidade individual que nós víamos não só nos debates televisivos. Ele tem carisma. Por exemplo, as frentes que ele fazia com Pedro Santana Lopes, antes de ser Primeiro-Ministro, como os debates parlamentares, quinzenais, que ele vencia com muita facilidade. E, portanto, de facto, o José Sócrates tem um poder de retórica. Tem, é verdade, mas que tem o trabalho também já feito é outra verdade, não é? E também sabe fazer o seu trabalho de casa. Feito com uma dose de teatralidade que o acompanha, a coisa casa bem. E, portanto, às vezes, independentemente do perfil psicológico que nós possamos colocar nas pessoas, elas têm, por si próprias, uma capacidade de argumentação, de raciocínio, isso é muito importante também, digamos, a percepção, a perspicácia. Mas alguma vez te enganou? Alguma vez te enganou? Sim, eu não acreditava, quando Sócrates era Primeiro-Ministro, não acreditava no Sócrates, que veio a ser depois, mais tarde, quando investiguei e vi tudo isto. Portanto, eu conheço uma pessoa totalmente diferente. Não o entrevistei, mas falei com ele algumas vezes. Devo dizer que pessoalmente não me inspirava muita confiança. Uma pessoa inteligente. Sim, e um bom político. Quer dizer, para conseguir uma maioria absoluta para o Partido Socialista, que nunca tinha tido nenhuma, só o Cavaco Silva tinha conseguido para o PSD, tem necessariamente que ser um político com uma grande capacidade. Olha o Trump, qual é a capacidade do Trump? Não, vamos a ver, as coisas são totalmente diferentes. Neste país estamos a falar de Portugal, não é? Pois está bem. E de facto isso o Trump, para ter conseguido aquele resultado, alguma capacidade tem que ter. Isso confere alguma isso era capacidade. Preciso falar-se muito do país que temos, do país que somos. Como é que vocês... Há uma frase clássica que já havia aqui escrita aqui nas opiniões do Facebook, que é: cada um tem os políticos que merece, não é? Nós merecemos ter os políticos que os americanos merecem ter o Trump? De certa forma merecem. Não diria que não, porque a verdade é... A partida votaram, não é? E Portugal merece. É preciso que se diga que o Trump não teve a maioria dos votos. Esse aspecto é importante. Tem muito a ver com o sistema deles, não é? Tem a ver com o sistema eleitoral. Quem teve a maioria dos votos foi Hillary Clinton. Portanto, teve mais 1 milhão de votos. Mais 3 milhões. 3? Quase, mais 3 milhões. Portanto, se fosse uma mera contagem de votos, ela teria sido Presidente dos Estados Unidos. Já viram? Alguém que tem mais 3 milhões de votos pede. Exatamente. Há um sistema que favorece depois certos Estados mais pequenos, menor densidade populacional. E, portanto, foi por esse efeito, digamos assim, que ele ganhou. Eu acho que alguns americanos estão arrependidos, mas agora têm que... Em Portugal também às vezes há uns que ganham, mas acabam por perder. Ainda agora estavam a falar do carisma do José Sócrates, ou não? Depois de escreverem este livro e de saberem tanto sobre ele, a partida ou alegadamente, alguma coisa nele
que admirem? Ou há alguma coisa que digam, sim senhor, este rapaz, afinal... O descaramento. Pode admirar-se o descaramento. Eu acho extraordinário. A mim faz-me lembrar, peço desculpa às pessoas que se calhar nunca leram, mas há uma personagem literária que é o Mr. Ripley, dos livros de uma escritora de policiais americana, que é a Patricia Highsmith, e faz-me lembrar aquela figura, de facto, estar sempre à frente dos outros, ele, por muito que aconteça, e parece que tudo isto vai cair em cima, mas ele consegue sempre safar-se e consegue sempre fazer boa cara ao mau tempo, como se diz, e portanto parece que está sempre na maior e que não acontece nada e que o futuro lhe pertence. E de facto esse tupete, isso é absolutamente extraordinário da parte dele. Dava um bom como é que ele filme. consegue assumir Dava um excelente filme. perante as pessoas, ele vem a sessões públicas, fala com os outros, filme está em negro. colóquios e assume que os livros são dele e que ele é inteligentíssimo e que fez tudo e que não é nada com ele, tudo aquilo, as acusações são coisas de conspirações da justiça contra ele. E continua, quer dizer, eu se estivesse no lugar dele eu enchia-me de vergonha e não saía à rua mais para o resto dos dias da minha vida, e ele é completamente o contrário. Isso eu admiro. Já agora a Sara Macedo Santos, ela diz: achei de uma gravidade enorme o juízo de valor que a Felícia Cabrita fez acerca da não recondução da atual Procuradora-Geral. Foi grave, feio e sem provas. Não se pode vir para a rádio falar em saneamentos políticos de ânimo leve. É de uma leviandade, diz a Sara. É uma opinião. Cada um tem a sua opinião e faz a leitura dos acontecimentos. Eu fiz esta leitura daquilo que aconteceu ontem. E obviamente também não se tira, não se tem opiniões de um momento para o outro. Há uma série de coisas, isto é, como é que se diz? É preciso conhecer o país, perceber-se como é que as instituições funcionam. Para se chegar, porque aquilo era absolutamente desnecessário. Criou-se ali um pé de vento por uma falta de inabilidade política total, e antecipou-se o fim da década de Joana Marques Vidal. Década mandato. Do mandato, sim. São 6 anos. Sem necessidade nenhuma, e eu acho sim que as pessoas saíram mal daquilo. E não digo que. Não me estou a referir a Francisca Van Dunen especificamente, à Ministra da Justiça, porque de facto há um jornalista que lhe coloca a questão. Podemos dizer que ela poderia ter respondido: essa questão não se põe agora, não quero falar sobre esse assunto neste momento. Mas pior foi o Primeiro-Ministro. Foi de uma grande inabilidade. Ele até podia ter dito tudo aquilo, mas falta-lhe não posso deixar de elogiar o trabalho da senhora Procuradora Joana Marques Vidal. Olha, o Alexandre Fernandes diz: o Augusto Silva gosta de malhar na direita, a Felícia na esquerda. Já agora uma mensagem da Neuza Paulo diz: os meus parabéns a essa grande senhora que tive o prazer de ver em Abrantes, a convite do melhor professor que tive, o ex-líder parlamentar do CDS-PP, Jorge Ferreira, que continua a levantar lebres neste país de cegos. Já o Nuno Vasques comenta: não acham que todo este processo vai dar em nada, que tudo parece mau, mas que é necessário provar que é mau? Prenderam o homem com desculpa que teriam provas irrefutáveis e, no entanto, tudo o que se vai ouvindo é na base do parecer e não do ser com toda a certeza. Mal. Aqui, andam-nos a chamar a encostar à direita, não é? Quer a mim, quer a ti, achas normal? Estão-se a referir a ti, não estão a referir a mim. Sim, mas tu já tiveste... Não, porque há pouco tempo no teu Facebook alguém também te foi dizer que tu eras um reacionário. Isso eu estou habituado ao Facebook, mas ouve cada coisa. E aqui é a mesma coisa. As pessoas não conhecem o nosso passado. Esta última asserção desse ouvinte, é preciso dizer que não é na base do parecer, mas é na base daquilo que existe, que são as provas, são muito fortes, e é preciso conhecer o processo para se perceber que, de facto, tudo aquilo que lá está ao nível das acusações é extremamente bem fundamentado. É uma investigação que foi feita, que eu não sei se seria feita com esta profundidade noutras circunstâncias, noutra altura, noutra época da existência da justiça portuguesa, mas foi feita agora, que eu acho que com grande coragem e determinação, e, portanto, não se pode desclassificar o processo dessa maneira sem conhecer o que lá está dentro. E as provas acho que são, de facto, muito fortes. O Parente diz... Eu acho que, já agora, porque é insistente tentarem arrumar as pessoas às boxes com essa história da direita.
que eu acho que é malévolo, porque parece que as pessoas desconhecem o meu trabalho. Quer dizer, todas as biografias que eu já fiz de figuras de direita, o que é que as pessoas retiraram daí? Não se lembram? Não se lembram? Vão se informar sobre as pessoas. Eu não tenho que responder qual é a minha cor, qual é a minha ideologia. Mas basta talvez dizer que nem sequer voto. Para perceberem o meu total desinteresse pela coisa. Olhem, nós temos que acabar o programa. Mais uma vez recordo que acabamos de entrevistar Joaquim Vieira e também Felícia Cabrita. Os dois acabam de editar este livro que se chama Caso Sócrates, o julgamento do regime. Acham que José Sócrates já leu este livro? Bom, daquilo que nos é dado, do conhecimento que temos dele, nomeadamente através de várias escutas, eu penso que o professor Farinho já lhe indicou como leitura obrigatória este livro. Essa porta eu gosto. É o que alegadamente escreveu-lhe o livro e que lhe escolhia também a bibliografia. Dizia-lhe o que é que ele devia de ler para estar atualizado em relação a alguns temas, nomeadamente que iriam sair nas obras onde ele ia colocar o seu nome. Portanto, eu disse, estou absolutamente convencida. Domingos Farinho já indicou o nosso livro como de leitura obrigatória a José Sócrates. Não sei se ele teve já a oportunidade, entre as resmas de literatura, sobretudo filosófica, a que se dedica, se já teve a oportunidade de dar uma vista de olhos. E depois do ano pois é possível, se calhar não falaram. Atrasa sempre tudo. Olha, eu quero-vos agradecer aos dois por terem vindo. Para as pessoas que ouviram o programa e que ficaram com curiosidade de saber mais, e pelos vistos há muitas pessoas aqui que querem saber mais, pois bem, tem aqui o livro. O Caso Sócrates, o julgamento do regime, de Felícia Cabrita e Joaquim Vieira. Obrigado a ambos. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã com o publicitário Ricardo Monteiro. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.